Isso é aula mesmo. Aula do professor. Faltam mais 6 pessoas entrarem. Tinham 16 alunos. Vamos aguardar só mais 5 minutos. Cara, é essa? Vamos nessa, galera. A aula tá o slide, vocês conseguem visualizar aí? Sim. Não ou sim? Sim. Sim. Tô sim. Sim, dá para ver. Pronto. Professor, Diga, meu querido. rapidinho. Lá naquele primeiro slide, lá na sala de aula, se eu não me lembro bem, você colocou lá que o exame poderia, durar, de 20 a 40 minutos, não foi? Sim, Isso. sim. E aí, agora, nesse tem de 10 a 1 hora. Se você colocar as duas opções na prova e pedir para a gente escolher, e tiver os dois lá, além de outros. Você acha que eu vou fazer essa pergunta? Depende, não sei. Agora, mas não, né? Jamais. Não, jamais eu ia fazer uma pergunta dessa. Quanto tempo dura o exame? Mas isso aí faz parte, né, professor? Não. Não mesmo. Mas, rapaz, quer mole seja do pudim. Viu? Lá ele. Vou fazer uma pergunta: quanto tempo dura o exame? Muito embora, Romário, isso é específico para cada determinado exame. Tá? Sim, sim. Então, por exemplo, se você fizer um determinado exame de crânio, você tem uma duração lá, e que não é uma duração específica, né? É uma duração imaginária. O exame ele pode durar 30 minutos, como pode durar 1h30, como pode durar 2 horas. Tá? Então, é muito relativo. Beleza. Vamos dar início à última aula, o último slide de ressonância magnética, onde a gente vai falar sobre exame contrastado. Tá? Vamos falar de exame contrastados. Todos vocês já sabem o que é um exame contrastados. É isso? Então, todos sabem que exame, na verdade, que um meio de contraste, né, não é exame contrastado, o meio de contraste são substâncias utilizadas para aumentar o controle entre as patologias e os tecidos normais. Ao grosso modo falar, quando a gente fala de meio de contraste, né, a gente, professor, diz logo, é para
realçar a imagem. Não é isso? É para que a imagem fique brilhosa. Mas, na verdade, tá? O meio de contraste é justamente para quê? Aumentar o contraste entre a patologia e o tecido normal. Se eu tiver ali só tecido normal, tá? Se eu tiver ali só tecido normal, o contraste ele vai ficar simplesmente realçado em toda a estrutura. Mas se naquele tecido, na verdade, se naquela estrutura você tem alguma conformidade, você tem alguma patologia, o contraste ele vai diferenciar aquela patologia do resto da estrutura. Deu para entender, gente? Deu para entender? Sim, entendi. Tranquilo para todo mundo? E qual o meio de contraste que é utilizado na ressonância magnética e por que é utilizado somente esse meio de contraste? Somente vírgula. Porque você pode utilizar também na ressonância, tá? O meio de contraste natural. Quem lembra quais são os meios de contraste naturais? Quem pode falar aí? Quem pode lembrar? A água, não? Água, o que mais? Suco, sei lá. Suco, não. Deixa eu lembrar. Água, sangue, gordura e ar. Esses são os meios de contrastes naturais, tá? Anotem isso. Eu falando aqui com a desligada. Água, sangue, gordura e ar, tá? Esses são os meios de contraste naturais. Beleza? A ressonância magnética utiliza-se, além do gadolínio, os meios de contraste naturais, sim, que é a água e o sangue. Mas isso lá na ressonância funcional, tá? Lá na ressonância funcional. Então, o gadolínio é um meio de contraste utilizado na ressonância. Por quê? Porque ela é uma substância paramagnética. O que é algo paramagnético, gente? É a junção do contraste com o magneto, né? E aí? Quem pode aí realçar o que o colega Romário falou? É como se fosse mais ou menos um Uma ímã líquido. combinação. A combinação, né? E aí? É uma substância, no caso o gadolínio, é o contraste que vai... como é que eu posso dizer? Que vai ter o melhor resultado. Se é paramagnético significa o quê? Você vai ter um paralelo. Ah, sim. Tá? Tipo isso. Você vai ter um magnetismo Eu queria dizer, paralelo. mas não sabia. Tipo, quando você coloca um ímã, um exemplo, tá? Quando você coloca um ímã, você tem dois ímãs. Quando você coloca os dois, o que acontece? Um em frente ao outro, o que acontece? Eles ficam como? Eles se atraem. Um atrai o outro, não é isso?
Se chocam com outro. Um ímã com outro Pode repelir também, repele. Ah, repele. não, um ímã com outro ímã não se pega, ele tipo se retrai. Exatamente, repele, retrai. Isso, retrai. Você consegue sentir a energia dele, você fica encostando e você consegue Isso. sentir a energia dele. Eles é como se quisessem chegar próximo, mas algo não deixa. Exatamente. Né? Tipo isso. Exatamente. O ímã com outro ímã ocorre isso. E é justamente o que ocorre aí, ó, com o gadolínio. É uma substância paramagnética. Então, se você pega o ímã aqui com outro ímã e for andando, o outro ímã também vai. Ele não está sendo atraído, mas ele está sendo o quê? Repelido. O gadolínio é da mesma situação. Quando o paciente ele toma, tá, o gadolínio, que é uma substância paramagnética, e é passado pelo campo magnético, o que vai ocorrer com essa substância paramagnética? Ela vai ficar paralelo, né, no caso? Exatamente, ele vai ficar paralelo ao campo magnético. Deu para vocês compreenderem, gente? Deu. Tranquilo, Sim. Wesley? Dá para compreender. É tipo, deixa eu ver minha linha de raciocínio, professor. Vai Na lá. verdade, ele usa o gadolínio, porque para o campo magnético não atrair a substância, aí ele usa um tipo de substância que não faça o contato com o campo, com o magneto, o negócio, é isso? Também. Mas o que ocorre aí, ó, para que o gadolínio, né, para que você tenha, então, aí, ó, deixa eu trazer aqui para o slide anterior, para que você tenha aqui, ó, ó, aqui, tá vendo? Sim. O aumento do contraste entre as patologias. No momento que você toma uma substância que é paramagnética e é passado pelo campo magnético, você vai fazer com que essa substância magnética ela faça o quê? Ela se mova. Se mova. Tá? Então, por isso que o contraste é o gadolínio. Olha lá, ó. O gadolínio. Entendi, professor. Oi? Nesse caso, o contraste ele vai sendo guiado através do campo magnético. Isso. Perfeito. E aí ele vai percorrendo nas partes do corpo e dando aquela, como se Realçada. fala, a realçada. Isso. Porém, ele dando a realçada, diferenciando da patologia aos tecidos sãos. Tranquilo? Entendi. Olha cá, ó. O gadolínio é usado na rotina clínica ligado a carregadores ou quelantes químicos, como DOTA, que é o ácido oxaltetraacético, ou o DTPA, que é o ácido dietil enetrilo pentaacéptico. Tá? Então, o gadolínio ele estará sempre ligado ao DOTA ou ao DEPTA, ou melhor, ao DOTA ou DTPA, certo? A atuação ela é idêntica ao meio de contraste utilizado na radiologia convencional. Qual o meio de contraste que é utilizado na radiologia convencional? Esse daí é o iodo, né? Iodo e o sulfato de bário. Sim, Tá? sim. Tem um ventilador ligado aí. Qual a via de administração do gadolínio? Intravenosa. Intravenosa.
Dose padrão, 2 ml por peso. Desculpa, gente. 0,2 0,2. peso. Se o paciente tem 80 quilos, qual a dose do contraste que ele tem que tomar? 80. Ele vai tomar 60. 16, né, professor? 16. 16 ml. 16 ml. Exatamente. Perfeito. Tá? Qual a via de eliminação do gadolínio? Via renal. Via renal. Por isso, meu amigo, se o paciente ele tiver problema renal, é contraindicado ele realizar o exame de ressonância magnética e tomar o contraste. Deu para compreender o que eu falei no slide anterior? Eu disse a vocês que eu iria falar um pouquinho mais no próximo slide. Sim. Tá? Pacientes com problemas renais, ao realizar ressonância magnética, ele pode? Pode. Mas só não vai poder, Fabiana, tomar contraste. Certo? Quais os efeitos colaterais? Há efeito colateral? Muito pouco, quase nenhum. Tá? Muito pouco, quase nenhum. Em algumas literaturas, você vai ver que não que o pesquisador, né, ele fala que não há efeito colateral. Em outras literaturas, dizem que há um pouco efeito colateral. Tá? Então, temos aí, ó, náuseas como efeito colateral, muito pouco, quase nenhum. Vômito. Mas esse efeito colateral é de realizar ressonância ou de tomar o meio de contraste? Tomar o meio de contraste. Ah, o meio de contraste. Digerir o contraste, né? Isso. Existe efeito colateral para ressonância magnética? Zero. Tá? O paciente pode ter uma hipotensão, um distúrbio gástrico. Tá? Contraindicação, a gente já viu, né? Pacientes grávidas, pacientes que estão lactando, né? Pacientes renais, esses efeitos, essas contraindicações a gente já viu. Observe aí. Primeiro eu quero saber de vocês, que imagem é essa? Ah, é um axial, né? Crânio. Axial de crânio. Axial de crânio. Perfeito. Perfeito. Axial de crânio. Vocês conseguem identificar qual a imagem que está com contraste e qual a imagem que está sem contraste? A primeira está sem contraste. A primeira sem contraste. A segunda, ela já está com contraste. Tá? Observe que toma toda... Olha como ressai. Tá vendo? Olha como... Professor, Oi. Professor, as patologias que vão se apresentar através do meio de contraste, elas podem se apresentar nas cores escuras, é? Exatamente. Cores, não é na cor cinzenta, é na cor escura. Entendi. Na cor cinzenta é o ar. Porque muito bem, perfeito. Perfeito, seu Jorge. Olha a outra imagem. Tá? Sem o gadolínio e com o gadolínio. Olha aqui essa partezinha que eu estou passando para o sul. Tá vendo? Aqui é alguma patologia. Tá vendo aqui? Consegue identificar?
Pode ser um aneurisma ou um coágulo, né, professor? Exatamente. Aí está mais para um coágulo. É, Tá, porque tá parecendo... Está mais para um coágulo. Olha aí quando se trata-se de uma angiorressonância. Angiorressonância, a gente verifica o quê? pulmões. Artérias. Isso, artérias, Artérias. veias e artérias. Veias e artérias. Olha lá como fica perfeita. Ambas aí, ó, renais e ilíacas, ambas aí com o efeito do contraste. Tá? Como você consegue ver aqui os rins, né? E olha aqui, bem perfeito. Femorais e subclavícula, tá? Angiofemoral e subclávia ou subclavitária. Olha que perfeição o contraste faz. Olha para aqui. Parece um mapa, né? Olha para aqui. É só uma árvore de cá. Uma árvore, é. A subcávea, uma árvore deitada. Não é isso? A carótida. Olha para lá a carótida. Para quem não sabe onde fica a carótida, aí, ó. Vocês conseguem visualizar as parótidas aí também? Ou você não sabe onde fica as parótidas? Rapaz, já lembrar, acho. Aí, professor. Onde é que fica as carótidas? Me mostra. As carótidas são essas duas que estão sobressaindo aqui. Dois, Me como é que mostre diz? você aí, Romário. Pescoço, professor, né? Exato. São essas aqui, ó. Essas duas aqui. É isso. Não é no pescoço, professor? Isso, no pescoço. Tá? Ó, carótidas. Carótida, se Ó. você sente a pressão do batimento cardíaco da carótida. Carótidas e parótidas, tá? Carótidas e parótidas, tá? Olha as renais, tá? E aí a gente vem para a água, que é um meio de contraste que eu disse para vocês que também é utilizado na ressonância magnética, porém é um meio de contraste de forma natural. Tá? Como vocês sabem, a água ela é endógena. Logo, não há via de administração e nem eliminação, e nem contraindicação, e nem efeitos colaterais. Como é que a gente vai utilizar? Você não entendeu, Romário? Não entendi. Pronto. Então, como a gente vai utilizar a água através do meio de contraste? Utilizando o sinal de prótons. No momento que a gente utiliza os sinais de prótons, a água, né, que nosso corpo é feito mais de 70% de água, quando é utilizado os sinais de prótons, a água ela vai fazer o quê? Ressair. É como se ocorresse, tá? É como ocorresse ali. Vamos lá. Quem tem problema renal? Pegue uma água normal. Tá? Bote dentro de uma vasilha plástica e balance. Vocês vão balançar. Ali vocês estão agitando os prótons da água. Tá? Quando vocês param de balançar, como é que a água fica?
Fica meio, Esbranquiçada. Umas bolinhas, né? fica com as bolinhas. Esbranquiçada, professor. Essas bolinhas dão efeito de esbranquiçadas. Quem nunca fez isso, quando vi, na professor. aula, faça para vocês verem, Não vi meu nome. tá? Quem nunca fez... Professor, Oi, meu amor. pensei que meu áudio estava ruim. Tô ouvindo. Eu quero saber se quem tem problemas vias renais pode fazer o uso de contraste natural como o da água. Nesse caso, sim. Por quê? Porque ela é endógena. Entendeu? Não tem contraindicação. Nenhuma contraindicação. Entendeu? Ok. E a água é utilizada em que tipo de ressonância? Anotem essa observação, tá? Anotem essa observação. Eu vou fazer uma colangio-RM ou uma uro-RM. Qual o contraste que eu vou tomar? Nenhum, porque vai ser excitado os prótons para que a água se faça como um contraste. Beleza, galera? Deu para entender? Repita aí, prof, por favor. No caso de uma colangio-RM e uma uro-RM, qual tipo de contraste é utilizado? Água. O contraste utilizado para o colangio-RM e uro-RM será a água. Professor, esse uro aí tem a ver com uretra? Exatamente. Corretamente. Perfeitamente. O professor tá de boca e o Bahia ganha, professor. Imagens utilizando a água como contraste. Olha aí, ó, a uretra. Com certeza, Cleiton. Romário, Sim, sim. tá? Tô vendo, tô vendo. Colangio e uretra. Entendeu? Olha o sangue. O sangue também é endógeno. Obviamente, como ele é endógeno, vocês sabem que não existe via de administração, nem de eliminação, nem contraindicação e nem efeito colateral. Como é que funciona a questão, então, do sangue? A da água a gente já viu, vai estar acionando ali os prótons, né? E o sangue? O sangue Oxigenação. Oxigenação. oxigenação concentrada, tá? Da oxigenação concentrada. E o efeito, na verdade, do contraste do sangue, ele só é utilizado em ressonância funcional, tá? Ele só vai ser utilizado na ressonância funcional. Por quê, professor? Porque a ressonância funcional... Faltam 10 minutos, se cair, vocês voltam. Porque a ressonância funcional, ela ativa o aumento do fluxo do sangue. Como é que vai ativar o aumento do fluxo do sangue? Basta, beleza. Vou explicar para vocês agora. Vocês podem se mexer no momento da ressonância? Não. Não. Mas o porquê vocês não podem se mexer? É para não tocar no aparelho? Obviamente que não. Eu já expliquei isso para vocês. Vocês não podem se mexer por quê? Espera aí que eu vou achar. Não pode se mexer, que é para a imagem não sair, que é para não ter ruído. Ruído na imagem. Beleza. Para não ter ruído na imagem. Beleza.
Mas como é que ocorre esse ruído na imagem? Obviamente você vai dizer, se eu me mexer. Mas qual é o processo? Qual é o processo? Através da... Faça a pergunta de novo aí, professor, por favor. Não vou fazer, vou explicar. Vocês não ficarem se batendo. Olha lá. Ó. Vocês não podem se mexer na ressonância porque você está ali, inerte, aonde o campo magnético estará passando e os prótons eles têm que estar se alinhando. Beleza? No momento que você se mexe, os prótons vai acontecer o que com eles? Desalinhar. Ele pode fazer vai ocorrer uma interferência. Na ressonância funcional é diferente. A ressonância funcional precisa do estímulo. Então você pode se mexer. Só um momento, Romário, deixa eu só explicar. No momento que você está fazendo o procedimento e que o profissional pede para que você mexa algo, é justamente para que ative a oxigenação sanguínea. Por exemplo, ressonância funcional, vocês vão fazer cérebro. Ressonância funcional só se faz do cérebro. Beleza? Vocês sabem que cada pontinho específico do cérebro manda mensagem para cada ponto específico do corpo. Isso vocês aprenderam desde quando você era menininho lá em Barbacena. Certo? Então, vamos lá. Por exemplo, eu só vou fazer uma pergunta para vocês. O piscar de olho é voluntário ou involuntário? Involuntário. Eu também acho que é voluntário. É involuntário. Todos concordam? É os dois. Rapaz, eu fiquei em dúvida agora. É involuntário, É porque até voluntário, quando porque você nós está piscamos. inconsciente, você está piscando. Porque nós piscamos quando nós queremos, entendeu? Piscamos sem querer e piscamos quando queremos também. Tá baixo. Involuntário. É involuntário. Porque você está dormindo, às vezes está O piscando. olho é involuntário. O que é voluntário é você fechar e abrir o olho. A diferença do piscar para o fechar e abrir. Tá? Então, eu estou aqui dando aula e estou piscando. É involuntário. Mas eu estou aqui dando aula e faço isso. Ó. Fecha e abre. Porque eu estou comandando o meu cérebro fechar e abrir. Mas eu não comando o meu cérebro piscar. Certo? Espera aí que tem alguém aqui querendo falar alguma coisa. Não, falou que é igual a batida do coração. Iguais às batidas do coração. São movimentos involuntários. Beleza? Então, assim, no momento que você está fazendo a ressonância funcional, o técnico vai pedir para que você feche e abra os olhos. Você vai fechar e vai abrir. No momento que você fecha e abre, o que vai acontecer ali? Você está mandando informação lá para o cérebro, onde ele lá estará passando por um processo de quê? Oxigenação para realizar o seu pedido. E é aí que você tem uma ressonância funcional com a ativação do contraste sanguíneo. Olha aqui, sem ativação,
e com ativação. Se eu pedir para o paciente ficar de olhos fechados em uma ressonância funcional, que ele não pisque, que ele não abra e não feche, vai sair essa imagem aqui, ó. Mas se eu pedir que ele faça o processo de abrir e fechar, vai sair com essa imagem aqui, ó. Pergunta boa para imagem. Porque aqui, ó, já é o sangue fazendo o processo de oxigenação. E vocês têm isso aqui. Beleza? Vocês sabem que para cada parte do cérebro é um comando no corpo. Então, a depender do exame, você vai pedir o paciente para mexer os dedos da mão, para oxigenar. Observem aqui nessa imagem, aonde se está baseando a maioria do contraste. Está toda aqui, não é isso? Basicamente. Ou seja, aqui está basicamente o comando aonde você vai fechar e abrir os olhos. Gente, isso vocês vendo ao vivo é uma delícia. Porque vocês vão ver como é que a anatomia, a fisiologia junta funciona, que vocês ficam de boca aberta. Quando você pede para o paciente mexer os dedos dos pés, você sai de tudo isso aqui, ó, e vai para onde? Para isso aqui, ó. Então, cada ponto do cérebro você vai ter específico para uma determinada estrutura do corpo. Tá? Olha o ferro como meio de contraste. Porém, o ferro ele não é mais utilizado. Tá? O ferro ele não é o mais utilizado. Por quê? O meio de contraste à base de óxido ferroso, tá? Não é o ferro em si, que é associado a destroxi. Ele não é mais utilizado nem nos dias de hoje, porque traz efeitos colaterais e tem muita contraindicação e muita limitação no uso. Esse tipo de contraste, ele somente para a região gástrica. Somente era utilizado na região gástrica. Beleza? Havia administração do ferro. Muito embora ele não é mais utilizado, eu não vou deixar de passar isso para vocês. Falta 1 minuto, se cair, vocês retornam imediatamente, certo? Para a gente finalizar. Ou, na verdade, como falta 1 minuto, eu vou encerrar e vocês já voltam e a gente dá continuidade através do Eu vou com sono, vou dormir.